Excelentíssimo advogado Paulo César Dias, presidente desta colenda Terceira Câmara Criminal de Decreto Tribunal de Justiça de Minas Gerais, meus respeitos. Excelentíssimo advogado Antônio Carlos Cruvinel, excelentíssimo advogado Maria Luiz Marilac, excelentíssimo advogado Teve Denis Bogalini, excelentíssimo advogado Fulton Guion, preclaro procurador de Justiça, senhoras e senhores serventuários, colegas advogados. Excelências, perante o juízo da primeira vara de tóxicos de Belo Horizonte, o apelante, juntamente com outras pessoas, viu-se denunciado nas ilhas do artigo 33 e 35 da linha 11.343/06. Desembargador Otávio, eu vou ser franco com Vossa Excelência, eu fui 3 anos policiais, tem 20 policial civil, tem 28 que eu advogo. E eu não vou aprender, acho que nunca, o que é o trem chamado ampla defesa. O que é uma, desculpa a expressão, uma bagaça chamada devido processo legal. Menos ainda, uma outra fantasia chamada contraditório. A Polícia Civil começa uma investigação, entre aspas, através de interceptação telefônica. Então a lei 9296/96, que é o tal do devido processo legal, já não vale coisa nenhuma. Porque não se pode começar investigação, os artigos são claros com relação a isso, lastreado exclusivamente em interceptação telefônica. O prólogo não pode ser esse. Mas aqui o que aconteceu foi exatamente isso. E vindo isso, inclusive, de uma prova emprestada. Pois bem, por 3 vezes foi renovada essa interceptação. Encerrada a peça informativa, desembargador Cruvinel, opera-se o oferecimento da denúncia. O rito da linha 11.343 prevê a apresentação de defesa prévia, antes do recebimento da exordial. Esse neófito advogado, e esse trem é velho, eu tinha cabelo nessa época desse processo, faz um pleito de diligências. Seja colecionada aos autos toda a interceptação telefônica e respectivos laudos, havidos nos autos principais que ensejaram a presente ação, por quanto a mesma não se encontra acarreada ao processo. Então, preclara procurador de Justiça. Olha que fantasia! Eu vou me defender de um trem que eu não conheço. Eu vou apresentar uma resposta à acusação, e o momento é tão importante que, inexistindo a apresentação desta, o juiz deverá nomear um advogado para que o faça, ou defensor ou dativo. Aí nós aportamos no processo, não pedimos só isso não, nós somos bichinho curioso. O fornecimento de toda a bilhetagem, ou seja, ligações efetuadas e recebidas de todos os terminais móveis, os fixos, alcançados pela interceptação deferida nos autos primeiros. Pugna da defesa, serem também juntados ao processo relatórios emitidos pelas empresas de telefonias móveis dos respectivos terminais, com a informação das respectivas estações rádio base, ERB. Eu talvez seja um dos advogados que mais entende desse negócio, mandando a modéstia pro inferno. Eu entendo muito disso aqui, porque eu estudo isso aqui, eu não me aventuro nisso aqui. Elaboração de laudos de transcrição integral de todos os diálogos. Por quê? O artigo 6º fala disso, da 9296/96. Diz o juiz: quantas diligências requeridas pela defesa de Daniel tenho que são desnecessárias, não logrando o causídio nem demonstrar sua real necessidade, pelo que as indefiro. No entanto, no intuito de garantia ampla, a defesa determina o apensamento dos autos de cópia do procedimento cautelar número tal. Eu acho engraçado, me furta o juízo de conhecer a prova, mas ele manda juntar lá. Mas o divertido é quando junta. Os 3 CDs onde tinham as interceptações, nós nos colocamos à disposição, o nosso patrocinado, a fazer o exame de identificação de interlocutor. Eles não tinham prestabilidade. Lá nas derradeiras alegações, percorrida toda a instrução criminal, nós pleiteamos: eu quero a conversão em diligência, que eu quero os CDs. Eu quero a perícia de vós. Diz o perito: esse material é absolutamente inócuo. Aí vão me perguntar: por que eu quero ERB, Quaresma? Porque, primeiro, eu não tenho identificação de interlocutor. Então, a voz, tal qual a digital, tal qual o DNA,
tal qual a íris, são as nossas carteiras de identidade. Eu identifico um caboclo pela voz, pela íris, pela digital, pelo DNA. Então, primeiro, eu quero saber se aquele indivíduo que está interceptado é o apelante. Segundo, por que eu quero saber de herb? Porque a estação rádio base coloca aquele indivíduo com um telefone celular e se tiver GPS. E ontem, excelências, eu estava assistindo o Jornal Nacional e estava lá vendo que a Polícia Federal, quando interessa, desembargador Otávio, é legal demais. Para o Estado tudo pode, para a defesa é porrada, só pancada. O Estado estava dizendo que o mentor ou gestor, como é que é isso? Operador, esqueci o nome que esses dão, é bonitinho o nome deles. O operador do pesão pegava o dinheiro de um Zé que entregava para ele o dinheiro, e eles pegaram o GPS e localizaram que eles convergiram para a mesma área. Uai, mas por que vale para o processo do pesão e não vale para o processo do apelante? Eu tenho que explicar para o juiz que isso é relevante? Peraí, mas quando houve o pedido de interceptação telefônica, o delegado disse, eu quero bisbilhotar a vida desse povo todo. Eu quero herb, eu quero estação, eu quero bilhetagem. Existe um sistema chamado I2, por isso que eu falo que eu entendo o que eu faço. Tem 31 anos que eu mexo com essa porcaria. 31 anos. Por que eu falo porcaria? Porque eu vejo que estou indo dessa natureza. O I2 faz o cruzamento, excelências, das ligações, de todas as ligações de um terminal telefônico. Então, às vezes, aquele que escapa a bisbilhotice do agente de polícia, ele cai no sistema de computador, que o computador não se consegue enganar. Por isso que eu quero bilhetagem, porque eu quero saber se alguém foi suprimido, se alguém foi escolhido para ser alijado daquela investigação. Eu quero comparar na bilhetagem o que eu tenho de áudio com aquilo que está sendo dito, porque não tem como fraudar a bilhetagem. Porque ela vem por e-mail, para o e-mail da autoridade policial, e eu quero aquele e-mail nas minhas mãos, para poder comparar. Porque se houver leviandade na investigação, eu derrubo isso. Eu faço a pesquisa e consigo derrubar. Mas isso, por magistrado, eu não consegui demonstrar. Mas ele juntou a cautelar. Pois bem, excelências, aí eu me deparo com a instrução criminal em que os policiais dizem que não pode afirmar que o telefone de Francilei foi interceptado, que não se recorda se houve apreensão de celulares no presídio, que neste processo também fez a comunicação após o procedimento de parte, que a operadora encaminhou. Olha que interessante. O juiz não sabe por que eu quero as herbes. Mas o que o policial, a delegada de polícia, Roseli Baeta, disse? Que a operadora encaminhou o relatório da herb com latitude e longitude dos números interceptados, com todas as informações para a polícia. Aliás, é a primeira coisa que os policiais pedem para fazer a localização. E o magistrado, que está lidando com isso dioturnamente, não sabe por que o idiota do advogado quer um trem desse. Eu quero para me defender. Eu quero para dizer, esse terminal de telefone está aqui e o apelante está acolá. Esse áudio que está aqui, a voz não é do meu constituinte. Por isso eu preciso. E essa é a nossa primeira preliminar. De nulidade de todo o processo por ofensa à súmula 14, além da ampla defesa, contraditório devido processo legal. Eu não posso me defender, excelência. Santa Inquisição, desembargador Convidal, já se foi há muito tempo. De Santa a Madre Igreja não tinha nada naquela época. E esse procedimento não pode vigorar hoje. Tem mais, excelências. Crença, né? Eu brinco. Alá, Buda, Mãe Vaca, a Xuxa, Duende. Eu gosto muito da Mãe Vaca. E diz o policial que acredita que Zidane, alcunha do apelante, trabalhava com Alessio. Que acredita. Bem, acreditar eu posso acreditar no que eu quiser. Ele só não prova. Essa é a, aspas, prova que foi edificada no fluir da peça informativa. Que participou das regravações, e essas são feitas apenas das partes que podem servir de prova para ligar os autores aos fatos. Eu trouxe aqui uma reportagem, eu faço palestra, eu rodo muito contando causa pelo Brasil afora, e tem uma reportagem do Jornal Nacional em que a médica Virgínia é presa
E eu trago essa reportagem aqui, transcrita nas nossas razões de apelação. Diz o laudo, hoje eu acordei com vontade de assassinar. E depois ela presa, sai uma retificação desse laudo. Eu acordei com vontade de raciocinar. E aqui eu estou dizendo, naquilo que foi transcrito em artigo que eu cito a fonte, que foi do Molina, por que eu quero a integralidade das interceptações? Porque o policial me diz que participou das regravações e essas são feitas apenas das partes que podem servir de provas para ligar os autores do fato. Aí eu não tenho direito de refutar isso conhecendo a integralidade. Sabe por que não tem jeito? Porque os CDs são imprestáveis. Eu não tenho como pedir a identificação de interlocutor, mas eu tomei aqui pela proa fora 11 anos e 7 meses de cadeia. 7 anos pelo tráfico e alguma coisinha, 3 meses, e 4 anos e 4 meses pela associação. E por que eu peço e falei do I2? Porque o I2, já que não tem uma diligência sequer, eminente desembargador relator, desembargador Otávio, uma diligência que comprove que o apelante tinha contato, presença física com qualquer um dos demais, que se indicasse que qualquer frequência, e por isso que eu quero interceptação, por isso que eu quero bilhetagem, para provar. Eu falei com o Plínio 10 vezes. Ele veio de Marabá para fazer um júri, foi adiado hoje. 10 vezes. E eu coloco o Plínio onde ele estava e eu onde estava. E a frequência de ligações, isso não existe no processo. Mas mesmo assim houve a prolação de um ético condenatório. As folhas 1367, dissemos nós, foram elaborados laudos de identificação de locutor registrados sobre os números tais e tais, sendo que no primeiro o periciando não compareceu, o segundo restou inconclusivo e o último, após exames técnicos, a perita concluiu, abre aspas, o que disse a perita: os arquivos não apresentam qualidade e ou quantidade suficiente para que se pudesse alcançar uma conclusão. Aí eu fico perguntando a vossas excelências. Eu fui detetive, na minha época era detetive. Hoje chama-se investigador. Aí eu me pergunto, se o perito, que é um expert, não conseguiu ouvir, como é que o outro caboclo lá, que eu acabei de ler o depoimento dele, conseguiu selecionar algo? Tic e teco não funcionam. Esses dois neurônios não estão operando em sintonia. Eles são completamente divergentes. E tem mais, excelências. No conjunto daquilo que foi levado a efeito, não há uma prova sequer rígida que permita a manutenção do ético condenatório. 15 minutos para contar todo um processo com 1.500 páginas é efêmero. Extremamente efêmero. Eu tenho certeza que vossas excelências já se debruçaram sobre esse processo. Nós temos uma preliminar de ofensa ao artigo 2º, inciso 2º da Lei de Interceptação Telefônica, ofensa ao artigo 6º, ofensa à súmula 14, artigo do Molina. Virgínia teria dito que estava com a cabeça tranquila para assassinar. No entanto, segundo nova versão da escuta telefônica, a frase correta seria com a cabeça tranquila para raciocinar. As gravações foram captadas com ordem judicial em um ramal da UTI, segundo a polícia indicam que a médica determinou a morte dos pacientes. Essa senhora depois foi absolvida, era acusada de matar só 300 pessoas. Seria a maior serial killer do planeta, a doutora Virgínia. No mais, excelências, a súmula 14. Como é que eu defendo que é algo que eu não conheço? Reitero, o perito não consegue ouvir, desembargador Otávio, algo que o policial ouve e transcreve o que ele quer. De que forma? No mais, ingressando no teatro meritório, eu vi aqui, então uma tranquilidade muito grande, seja favorável à nossa pretensão, seja contrário, quando a gente pega um processo que tem todas essas anotações, e são as anotações ou do gabinete de Vossa Excelência, ou do eminente revisor, ou do eminente vogal. Está tudo detalhado, inclusive uma questão crucial. Cadê a materialidade desse delito de tráfico de drogas? Eu vi aqui, excelências, não foi retirado não. Está aqui uma... eu não sei como é que é o nome desse negocinho aqui. Tem um lepochiche desse aqui, se eu não estiver enganado, amarelinho.
Materialidade, ausência. Eu vi que o processo foi examinado a exaustão. E com, aqui, ó, ausência de materialidade. Está aqui o que eu acabei de falar. Nos tranquiliza muito isso, porque eu sei que foram esses autos perlustrados por Vossas Excelências. E o que se pede aqui é, primeiro, o reconhecimento das preliminares, porque eu não posso ter processo com segredo, eu não posso ter processo em que o devido processo legal seja ficção, porque isso é ilegal, é inconstitucional. Eu não posso ter processo onde a verdade é escondida ou a falácia policial busca fazer sucumbir a verdade dos fatos. Um voto do desembargador Alexandre Vitor Carvalho, uma vez, numa revisão criminal do Wagner Lúcio da Silva, ele disse com muita propriedade: O tempo do senhor já acabou. Peço justiça, muito obrigado. Desejo a Vossa Excelência um bom Natal, um excepcional ano vindouro. Muito obrigado. Senador Otávio.